maduras, né, crentes maduros, e né, nosso dever como crente de estar nessa carreira e chegarmos ao ponto de estarmos maduros para que possamos exercer a função de ajudadores espirituais e Deus conta conosco. Deus conta conosco. Então é de suma importância esse vídeo para a sua vida. Por quê? Porque você vai entender degraus que precisam ser firmados por você para que você consiga alcançar essa maturidade espiritual. Para começar, eu quero fazer uma oração por você que está me ouvindo, para a tua vida, dizer que você é muito bem-vindo. Para que você, se você não me conhece, me chamo Missionária Vanusa. Deus tem me incumbido essa missão de estar espalhando o Evangelho, e uma das ferramentas a qual Ele tem usado é a internet, né, o canal do YouTube. Então, se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever, porque todas as mensagens que tem nesse canal são mensagens inspiradas e que de alguma forma vai fazer você evoluir, crescer no reino espiritual. Então, fica ligadinho, porque Deus tem algo especial para o teu coração, certo? Então, quero orar por a tua vida, onde nós adentrarmos na palavra, para que dê tempo de pessoas mais se achegarem. Então, deixa eu abençoar a tua vida, deixa eu preparar o ambiente a qual você está. Eu não, né? O Espírito Santo. Preparar o ambiente a qual você está, para que você venha receber essa boa semente e ela venha gerar aí na tua vida. Então, Senhor Deus, meu Pai, aqui na tua presença estamos nós. Pai, obrigada por essa oportunidade de estar aqui reunido com meus irmãos mais uma vez. Pai, que essa palavra que vai ser ministrada venha ser mais uma semente que vai ser, Papai Santo, depositada no coração, no interior dos teus filhos, e que ela venha ser uma semente, Papai, que venha gerar na vida deles, que a partir do momento a qual essa palavra venha ser ministrada, e o coraçãozinho deles estejam prontos para receber essa boa semente. E também, Papai, cada uma das estratégias que foi me dada venha ser recebida, Pai, por os teus filhos, para que eles possam caminhar essa caminhada, crescer, evoluir e ser mais que discípulos, ser servos, servindo uns aos outros, com amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, a palavra para essa tarde, essa segunda-feira, começo do ano, dia 11, né? Ou dia 12 de janeiro de 2026, degraus espirituais. Nós vamos passar por alguns degraus espirituais, desde o início até chegar ao nível espiritual de maturidade, o nível a qual o nosso Deus quer que alcancemos. Esse nível espiritual é o nível a qual Deus requer de todos nós. Então, lá no livro de Atos, no capítulo 10, vai dizer algo bem interessante. Eu vou ler alguns versículos dessa palavra, para que você venha entender aonde eu quero chegar nessa ministração. Atos, capítulo 10, que diz assim:
Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Aterrorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta ao memorial diante de Deus. Olha que lindo. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, o que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Olha só, vamos pular para o 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximaram de Pedro, subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, olha só o que aconteceu com esse homem. Ele caiu em êxtase e viu o céu aberto. E algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então a voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mate e coma. 15. A voz lhe falou pela segunda vez: Não chame de impuro o que Deus purificou. Aqui nós temos dois tipos, né? Dois crentes, dois tipos de crente, 2 níveis espirituais de crente. Um crente a qual ainda está no início, né, da caminhada, e temos também um crente que já está no nível alto de maturidade. Eu costumo dizer o crente que ainda está ali no leitinho e o crente que já está ali pronto, comida sólida. Nós temos 2 tipos de crente. E nós temos, nesse texto ao qual foi lido, 2 personagens, a qual eu acabei de mencionar. Um crente que já está bem maduro, que já está pronto, e um crente a qual está ainda no início da fé, da caminhada. Cornélio e também Pedro. Se nós formos, né, dar uma olhada na vida de Pedro, nós vamos ver que Pedro teve uma caminhada bem tensa para que ele pudesse atingir essa maturidade a qual é vista de forma muito clara no livro de Atos, no capítulo 10. A palavra do Senhor vai dizer, lá no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 6, vai relatar o chamado de Pedro. Nesse chamado de Pedro, nós vamos ver e vai ser ressaltado de forma clara o início da caminhada de Pedro. Mas nessa chamada também vai mostrar para nós características que são reconhecidas na vida de uma pessoa que está aí nessa caminhada tentando crescer diante de circunstâncias adversas, mas que escolhe deixar para trás e olhar para Cristo. Olha só, a palavra do Senhor vai dizer, mais uma vez eu vou dizer, no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 6, que havia ali, os discípulos estavam reunidos, pescando. Pedro não havia ainda sido chamado, mas naquele momento,
após uma multidão estar perseguindo Jesus, Pedro, Jesus vai no barco de Pedro, depois de dar a palavra, Jesus dá um conselho para Pedro dizendo assim, olha, tu vai lá, lança a rede novamente. Aí Pedro diz, não, nós passamos a noite inteira tentando pescar, não conseguimos pescar nada, mas sob a tua palavra, nós vamos lançar novamente. Que Pedro lança, junto com os outros pescadores, nós vemos aí que há uma pescaria milagrosa, muitos peixes são acolhidos. Quando Pedro vê aquilo, ele se assusta pelo fato de ter havido aquele milagre e diz assim, meu Deus, eu sou indigno. Primeira característica de uma pessoa que está nessa caminhada, o primeiro degrau dessa caminhada ao crescimento, é esse reconhecimento que nós precisamos dele, que nós não somos nada. E quando Pedro diz, olha, afasta-te de mim, eu não sou digno, ele está reconhecendo a sua pequenez, humilhando-se diante de um Deus altíssimo e grande, e dizendo, olha, eu não mereço. Mas aí Jesus vem e diz assim, olha, Pedro, eu vou te fazer agora pescadores de homem. Não tenha medo. Então, quando Jesus diz isso, a palavra do Senhor vai dizer que eles deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. Então, são duas características que nós vemos aí de um crente quando ele quer crescer, amadurecer espiritualmente. Primeiro, eu reconheço que nada sou, e segundo, eu deixo para trás a minha velha maneira de viver e abraço esse novo de Deus que está sendo me proposto nesse momento. E aí acontecer o chamado de Pedro. Depois disso, nós vamos ver umas sequências de atos ali acontecendo, mas algo que me chama muita atenção, que é outra característica de todo crente que quer crescer, quer subir mais um degrau. Pedro sobe mais um degrau aí. Ele vai subir mais um degrau, que vai falar lá no livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 22, que é quando Jesus dá uma ordem. Vocês estão gravando aí muito bem o que eu estou dizendo, né? Primeiro, eu reconheço que preciso de Jesus. Eu me humilho e reconheço. Segunda característica eu escolho deixar para trás a minha velha maneira de viver e abraço esse novo de Deus que Deus tem para a minha vida. Eu subo esse degrau. O segundo degrau seria, agora eu entendo que eu preciso ser ousado na presença de Deus. E quando eu sou ousado na presença de Deus, eu vou criando esses músculos espirituais e eu vou avançando, crescendo espiritualmente. Então a palavra do Senhor vai me dizer que Pedro, né, em Lucas, no capítulo 4, versículo 22, foi dada uma ordem ali por Jesus que os discípulos atravessassem, fossem do outro lado ali do mar. E aí, naquele momento, a qual os discípulos estavam atravessando o mar, a palavra do Senhor vai dizer que houve um vento forte, o vento soprava, e os discípulos, com medo, ali apavorados, viram Jesus andando sobre as águas. Quando Jesus se aproximava, a Pedro, mais uma vez, de forma bem ousada, porque essa é uma característica do crente que quer crescer espiritualmente, ele deve ser ousado espiritualmente. Então, ele disse, se é tu mesmo, manda-me ter-me contigo. Jesus chama ele. Quando Jesus chama ele, ele vai, caminha até certo ponto. A palavra do Senhor diz que ele deu alguns passos, mas em determinado momento ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento.
E quando ele olhou para o vento, ele afundou. Aí nós aprendemos coisas valiosas para o nosso crescimento espiritual. Primeiro, é necessário que sejamos ousados. Ser ousado é necessário. Porém, além de sermos ousados, é necessário que tenhamos também os nossos olhos fixos em Jesus. Nós não vamos olhar para as circunstâncias, nós não vamos olhar para o homem, nós vamos olhar para Jesus, para a missão, para a palavra, para a promessa. Então, esse seria o terceiro degrau. Terceiro não, quarto, né? Eu deixo para trás, né? Que seria o terceiro, e o quarto seria eu sou ousado, mas o quinto vem aí abraçando o quarto. Vou lá, eu não só sou ousado, mas eu também tenho a capacidade de olhar para Jesus e não para as circunstâncias, não para o vento. Porque a palavra do Senhor diz que a partir do momento que Pedro olhou para o vento, ele caiu e afundou. Então, o crente, quando ele está nessa caminhada, nessa corrida espiritual, é necessário seguirmos esses steps para que possamos crescer e avançar para atingirmos essa maturidade que vemos exercida ali no capítulo 10 do livro de Atos. É necessário seguirmos todos esses steps, mas nós vemos que em determinado momento, apesar de ter vivido tudo isso, olha só a palavra dura que Jesus dá para Pedro, em Lucas 22, 32, que apesar de tudo que Pedro tinha visto Jesus viver, apesar de todos esses degraus que já foram aí subidos, que já foram aí vencidos, ele não estava pronto, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele, quando ele se convertesse, que ele fortalecesse os irmãos deles. Significa que, apesar de ter vivido tudo isso, Pedro ainda tinha algo que precisava ser alinhado. E quando essa palavra foi dita a Pedro, foi exatamente antes que Pedro negasse. Então, Pedro negou Jesus 3 vezes. E o fato dele ter negado Jesus mostra-nos que ele ainda não estava pronto, que ele ainda não estava maduro o suficiente, ainda tinha algo nele que precisava ser trabalhado, tinha algo nele que precisava ainda ser ajustado para que ele pudesse exercer com maturidade aquilo que foi entregado para ele. Então, nós temos aí características latentes, vistas na vida de Pedro, que precisam ser vistas por nós, leitores da palavra de Deus, e precisam ser vividas por nós. Nós temos que entender que todo crente, quando ele quer atingir essa maturidade espiritual, para que eu quero ser madura, missionária Vanusa? Para que eu quero ser madura? Eu preciso ser madura espiritual para que eu possa exercer o papel a qual Deus entregou na minha mão. A maturidade nada mais é o que é necessário para que eu possa exercer aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Quando eu subo esses degraus espirituais, mais perto eu estou de alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para a minha vida, né? Eu vou alcançar a plenitude. Nós vemos que Pedro tinha características de sanguíneas, né? Ele era um homem impulsivo, inconstante. E tudo isso foi sendo trabalhado no decorrer da caminhada dele, para que ele pudesse chegar
nesse lugar a qual é demonstrado no livro de Atos, no capítulo 10. Atos 2 vai falar também que na primeira pregação, na primeira vez que Pedro levou a palavra após a morte e ressurreição de Jesus, só na primeira pregação ele ganhou mais de 3.000 almas para Jesus. Foi aí que se deu o início da igreja primitiva, foi ali que deu o primeiro passo da igreja primitiva. Aí nós temos Pedro, né? E temos também o centurião, este homem a qual ele foi a porta que foi aberta para nós, os gentios. Cornélio, um centurião, que ele era um gentil, foi a primeira menção dos gentios se convertendo ao cristianismo é agora aqui, nesse lugar. Você está entendendo a importância de você, crente, atingir essa maturidade, os degraus que precisam ser percorridos, e a importância que você tem quando você já atinge essa maturidade espiritual? O centurião Cornélio foi o primeiro a ser mencionado na Bíblia, a se converter ao cristianismo. A maturidade a qual Pedro exerceu, né, percorreu, o crescimento a qual Pedro teve que percorrer, fez com que simplesmente a porta para os gentios fossem aberta. E hoje nós temos aí a oportunidade também de compartilhar juntamente com os judeus dessa glória que é ser filha do Deus Altíssimo. Então nós temos aí características, nós temos aí degraus que precisam ser percorridos, e cada degrau vai fazendo com que você seja mais forte e, enfim, esteja pronto para aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, percorremos essa caminhada e exercitamos essa fé, nós vemos que a palavra do Senhor vai dizer que é necessário que exercitamos essa fé. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 14, se eu não me engano, eu até vou ler aqui para você, da importância que nós temos. Olha lá, Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, o exercício da fé, o exercício a constância a qual Pedro teve no decorrer da sua vida, fez com que ele vivesse de forma plena o evangelho e aquilo que Deus tinha para a vida dele. Mas nós vemos aí características que precisam ser aderidas, né, que precisam ser aspiradas por nós crentes, né, para poder possamos crescer e chegar nessa maturidade tão requerida por todos. Não é fácil? Não. Mas quando nós exercitamos, cada vez quando nós subimos um degrau, vai dar aquele alívio de entender que estamos crescendo para mais perto de Jesus, para mais perto do plano a qual ele tem para as nossas vidas. Então, nós vemos que, de repente, Pedro cresceu. De repente, nós chegamos a essa maturidade. Agora eu quero passar para você algumas características do que é uma pessoa madura, do que uma pessoa madura precisa ter na sua bagagem. Olha só, a primeira característica é vista lá no livro de Atos, no capítulo 10. Todo esse capítulo
vai nos mostrar de forma bem clara características de pessoa madura, de crentes maduros. Primeira característica de um crente maduro, ele é sensível espiritualmente. Ele é sensível espiritualmente, porque a palavra do Senhor vai dizer que Pedro estava ali no terraço e ele foi sensível ao ponto de entender que depois da oração teve fome e a visão dele abriu. Então todo crente espiritualmente maduro, ele vai ser sensível espiritualmente. Então a visão de Pedro foi aberta. E a segunda característica de um crente maduro, você que está me vendo, vai me entender. Pedro, ele era sensível espiritualmente porque ele tinha uma vida com Deus. Ele tinha uma vida de oração. Então todo crente maduro, necessariamente, ele precisa ter uma vida com Deus. O crente maduro também é curioso, porque a palavra do Senhor vai dizer lá no verso 17, que ele disse que ele se atentava tentando descobrir o que aquela visão significava. O crente maduro precisa ser curioso para com as coisas de Deus. Nós vemos que muitas das vezes Deus vai nos dar sonhos espirituais e muitas das vezes nós deixamos de lado aquele sonho que vai significar algo, que Deus está querendo falar algo conosco. Nós temos que ser curiosos o suficiente, como Pedro foi ali, ele se atentou para a visão. Ele se atentou para a visão, ele tentava entender a visão que foi dada. O crente maduro precisa ter isso em mente. O crente, para ser forte espiritualmente, ele precisa buscar entender a forma com que Deus está falando com ele. Eu não só sonho, mas eu procuro entender em Deus o que aquele sonho está significando, o que Deus está tentando comunicar comigo através daquele sonho. Então, Pedro nos ensina que o crente maduro precisa ser curioso, eu preciso dar atenção ao mundo espiritual. Eu estou vivendo aqui nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Deus vai se comunicar conosco. Deus precisa se comunicar conosco. Então, eu preciso entender que quando Deus me dá um sonho, uma visão, eu preciso procurar a revelação do que Ele está querendo compartilhar conosco. Sonhos nada mais, nada menos do que são parábolas que precisam ser entendidas, que precisam ser traduzidas, e nós só vamos conseguir ter esse entendimento quando nós começarmos a nos atentar e ligarmos a nossa conexão espiritual, né, o nosso Wi-Fi espiritual, para que possamos traduzir, né, o Espírito Santo ser o nosso tradutor do que ele está querendo comunicar conosco, porque se ele deu, ele vai aguçar em nós, tem que ser aguçado em nós esse desejo de buscar o entendimento do que ele está falando. Então todo crente, para que ele venha ser forte espiritualmente, para que ele venha ser maduro espiritualmente, ele precisa ser curioso quanto às coisas celestiais, quanto às coisas do alto. Eu preciso buscar entender o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo me comunicar. E nós vemos aqui claramente que Pedro teve essa atitude de dizer, olha, no versículo 19, ó, enquanto Pedro ainda estava pensando sobre a visão, isso significa que Pedro teve a visão, ele foi ali arrebatado, mas ele buscou em Deus e entendeu o que aquela parábola estava significando ali, para aquele momento a qual ele estava vivendo.
E nós vemos mais uma característica linda do crente maduro. Quando o crente tem vida com Deus, quando o crente se debruça em entender a forma com que Deus está se comunicando com ele, Deus vai fazer questão de se revelar, porque nós vemos que, além da visão, a palavra do Senhor vai dizer que o próprio Espírito Santo falou para ele que os servos do Cornélio havia de encontrá-lo naquela casa. Então nós vemos aí que Pedro tinha livre acesso, né? Ele tinha livre acesso. Foi realmente dadas as chaves dos céus nas suas mãos e ele também tem essas chaves para nos entregar quando nós decidimos ter uma vida constante de entrega a ele. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Amós que ele não faz coisa alguma, Deus não faz coisa alguma sem que ele vai revelar aos seus servos e profetas. Então, tudo que vai acontecer na vida do crente, se ele estiver atento, se ele estiver aguçado, se ele tiver a sensibilidade espiritual, Deus vai revelar com antecedência para que você possa estar preparado e você não venha ser pego de surpresa. E o crente maduro, ele nunca é pego de surpresa, porque Deus avisa, Deus faz questão de se mostrar para que você venha estar preparado para o que há de vir. Outra característica de um crente maduro, né, depois que ele subiu todos esses degraus que foram aí mencionados no início dessa live, nós vemos que é a disponibilidade. Ele sempre está disponível, ele sempre está disposto a servir, a se doar, mesmo sem entender, ele sempre está disposto a estar se doando no reino dos céus. E o que eu vejo aqui, o que mais me chamou a atenção de todo desse capítulo 10 do livro de Atos, é que Pedro não sabia que realmente ele iria falar ali para o centurião. Mas uma característica, uma mais característica do crente maduro é eu estar pronto. Eu estou pronto a tempo e a fora de tempo. E eu não desperdiço as minhas palavras. Eu não falo por falar. Eu sempre estou pronto. As minhas palavras não são lançadas ao vento. Porque eu tenho direcionamento, eu tenho sensibilidade de entender. Então, o crente maduro, ele não desperdiça as suas falas. Ele sempre está pronto. Ele sempre está pronto a servir. De tudo isso que eu te falei. De tudo isso que eu te falei. O que eu quero que você entenda. A disposição de Pedro a servir ir na casa daquele centurião é essa mesma disposição que nós temos que ter quando crentes, porque quando nós chegamos a essa maturidade espiritual, nós devemos servir, nós devemos ajudar aqueles que ainda estão no leitinho, fortalecer, buscar entender, ter palavras certeiras, não desperdiçar palavras. O crente maduro vai estar apto na hora do chamado. Pedro não foi pego despreparado. A palavra dele foi tão certeira que o centurão ele foi batizado. Ali deu início ao que Jesus, o Espírito Santo, ia fazer a partir dali. O batismo com o Espírito Santo daquele centurião. A porta foi aberta para os gentios. Um marco na história
do cristianismo. E o que você está esperando para que você também venha subir esses degraus, avançar, para que você venha também marcar a história de uma geração, marcar a história da tua família, marcar a história de tua cidade, da tua igreja. Porque o crente maduro é uma tocha acesa que incendeia toda uma geração. Então, que você venha, se preciso for, percorra esse vídeo de novo. Veja os degraus necessários para que você venha atingir essa maturidade espiritual e servir. Porque a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos, que nós demonstramos que somos seguidores, discípulos de Jesus, quando nós demonstramos amor uns aos outros, quando nós nos doamos, quando nós servimos, e a maturidade vem para isso, para que possamos servir e sermos uma amostra viva do que Deus pode fazer na vida daquele que decidiu andar em direção a Ele, segui-lo, deixando para trás as velhas maneiras e seguindo as pisaduras de Cristo, vivendo uma vida de total entrega e entendendo que Jesus se entregou na cruz por mim e por você. E essa entrega tem que valer algo na tua vida. Então, que venhamos avançar, crescer, amadurecer, para que o nome de Cristo venha a ser glorificado através de nossas vidas. Então, nós vemos aí características de crentes maduros espirituais. Eu sou sensível, eu sou curiosa quanto às coisas do reino dos céus. Eu me atento à forma a qual Deus está se comunicando comigo. Eu sou avisada com antecedência, porque eu tenho sensibilidade de entender quando meu Deus está se comunicando comigo. Eu não desperdiço as minhas falas. Todas as vezes quando eu vou abrir minha boca, eu abro minha boca e eu gero algo bom, eu gero vida na vida daqueles que me cercam. E eu sirvo, eu estou pronto, a tempo e a fora de tempo. Eu sou valente, eu não sou covarde. Características de crente espiritual. Mente maduro. Eu não olho para a circunstância, eu continuo olhando para Cristo. E assim você, certamente, seguindo todos esses steps, seguindo todas essas falas que foram te dadas, todos, você vai subir de nível e você vai chegar nesse lugar de maturidade e de alimento sólido, que Deus tem muito mais para entregar na tua vida, muito mais para te entregar. Você só precisa estar pronto para receber e ser sensível espiritual. Em nome de Jesus, eu quero orar para a tua vida nesse momento. Eu quero orar para a tua vida, para que você venha abraçar essa maturidade. Mas, Vanusa, eu sou apenas um bebê, eu me converti. Mas você vai crescer. Um conselho que eu te dou: associe-se com pessoas. Associe-se com pessoas que vão te impulsionar a crescer espiritualmente. O crente, quando ele ainda está no leitinho, quando ele é recém-convertido, ele precisa estar associado com pessoas
que tenha uma visão de reino, que tem visão de reino, que tem a mesma visão espiritual que você quer alcançar, que você almeja alcançar. Porque se você estiver em rodas que não pertencem mais ao lugar que você precisa estar, simplesmente você não vai avançar. Então, um conselho que eu dou: associe-se com pessoas que estejam nessa mesma visão, ou que você almeja. Eu lembro que no começo da minha caminhada, eu tinha uma pessoa a qual eu olhava para ela e eu dizia assim: é esse nível espiritual a qual eu almejo, é essa intimidade a qual eu preciso estar. Eu preciso conhecer Deus dessa forma. Então, quando você está associado a essas pessoas que você almeja estar nesse nível, você vai ser impulsionado. Você vai crescer espiritualmente. E a maturidade espiritual, ela vai chegar. Mas você precisa estar nesse lugar de rejeitar o que não é mais parte do que você almeja e abraçar o novo de Deus. Então, eu preciso estar nesse lugar. Então, de step em step, de glória em glória, você vai crescendo e você vai alcançar essa maturidade. Então, eu vou orar por a tua vida agora e eu desejo que, se você chegou aqui de forma mais tarde, no meio da live, eu vou deixar essa live salva, para que você venha percorrer todos esses degraus que foram ditos nessa live, para que você venha entender como atingir essa maturidade espiritual e como me posicionar de forma coerente para que eu possa chegar nesse lugar a qual Pedro um dia chegou. A personalidade de Pedro era totalmente bagunçada. Mas Deus alinhou ao ponto que a sombra de Pedro, curava a sombra de Pedro. Então, Deus tem muito mais para nós, mas nós precisamos. Deus exige de você essa vontade, esse anseio por crescer. Você precisa sair dessa fase do leitinho e atingir essa fase de comida sólida, de revelações mais profundas. Ele tem desejo de compartilhar tudo isso com você. Mas você precisa avançar em constância para que você venha chegar lá, em nome de Jesus. Então, eu vou orar por a tua vida agora. Senhor Deus, meu Pai, aqui na tua presença, eu quero apresentar cada um dos teus filhinhos que estão vendo essa live, mesmo aqueles que ainda não viram a live ainda, mas vão ver de forma posterior. Jesus, eu quero abençoar eles, em nome de Jesus. Papai Santo, que cada um desses degraus que foram percorridos nessa live venham ser abraçados por os ouvintes dessa live. Em nome de Jesus, Pai, que eles venham abraçar essa maturidade, que venham caminhar sem retroceder. Jesus, sem olhar para trás, avançando em nome de Jesus. Papai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, vai dando ousadia para eles, dando curiosidade do mundo espiritual. Pai Santo, vai colocando pessoas estratégicas na vida deles, em nome de Jesus. Pessoas que precisam estar em cada momento da vida deles, em nome do teu Filho Jesus Cristo, auxiliando para o crescimento deles, em nome de Jesus. E vai guardando a caminhada deles, para que eles venham estar, Jesus,
nesse lugar de servir-te, Jesus, de servidão a ti, em nome de Jesus, servir o teu reino, ser teus discípulos, em nome de Jesus, demonstrar que verdadeiros discípulos estão prontos a tempo e a fora de tempo, em nome de Jesus, que não lançam palavras de forma aleatória, que as palavras deles são como flechas com direção, com alvo, em nome de Jesus. Vai guardando em nome do teu filho a mente e a casa de cada um dos que estão aqui, e que eles venham crescer, avançar, Pai. Grava essas palavras, tudo que foi ministrado no coração dos teus filhos, em nome de Jesus, para cada vez quando vier, Papai Santo, o dia ruim, eles venham estar ali habilitados, capacitados, Pai, com armas certas, em nome de Jesus. Pai, que venham permanecer com os olhos fitos em Jesus, para a honra e glória do teu nome. Eu te agradeço. Amém e amém. Então, que você venha ser abençoado nesse dia, e que abençoado, e siga esse direcionamento. Cada degrau desse é essencial para a tua caminhada, e guarda essas palavras no teu coração. Seja abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau. Paz do Senhor, Raíssa, Vânia, Luan, todos que estão aí presentes na live, em nome de Jesus, que Jesus possa abençoar a tua vida grandemente. Até uma próxima. Deus te abençoe.